Pessoal, meu nome é Kleber Oziel Rodrigues, sou do curso de Licenciatura em Ciência da Religião e este curso de extensão desse estágio de gestão educacional, ele tem o tema o ensino religioso e a gestão educacional. Nós já temos falado na aula passada sobre a concepção técnico-científica e nós estaremos abordando nessa aula de número 4 sobre as concepções autogestionárias e interpretativas. Então, como nós vimos, né, no quadro anterior que nós fizemos uma análise da gestão aí, técnico-científica, nós vamos estar falando um pouquinho sobre as concepções autogestionárias e interpretativas, porque todas essas duas gestões, autogestionárias e interpretativas, elas têm princípios comuns, que são o quê? Que são as decisões coletivas, as ações organizadoras e ênfase nas interrelações mais do que nas tarefas. Então, essa gestão, essa concepção autogestionária e interpretativa, ela se baseia mais nas interrelações. Ela vai trabalhar mais a questão das relações pessoais, dos relacionamentos entre o grupo, entre a gestão. Ela vai trabalhar nas ações organizadoras, vai estar envolvida diretamente nessas ações organizadoras e as suas decisões, elas são tomadas como decisões coletivas, não apenas uma decisão que o diretor da escola toma a decisão e os demais ele cumpre aquelas tarefas. Não, são decisões que são tomadas em coletivo, em conjunto, onde o professor, onde o aluno, onde o diretor, onde a parte da secretaria, todas as funções da escola ali, elas participam da tomada das decisões. Então, é uma concepção bastante importante, é uma visão bastante interessante para um modo de gestão coletivo, para um modo de gestão corporativo. Então, nós vemos que ela se preocupa, né, nos princípios de decisões coletivas, ações organizadoras, ênfase nas interrelações mais do que nas tarefas, desenvolvendo como consequência o raciocínio que orienta a concepção da gestão compartilhada. Então ela vai desenvolver esse raciocínio, né, que vai trazer essa orientação para a concepção da gestão compartilhada. Então essa gestão autogestionária e interpretativa, ela é uma gestão participativa, ela é uma gestão compartilhada, né? Todos os planejamentos, todos os ideais, né? Tudo que os métodos dessa gestão, ela tem essa vantagem de ser uma gestão compartilhada, onde todos vão participar do projeto, do planejamento, da elaboração dos métodos que são propostos. Então é uma visão bastante interessante de ser compartilhada, de ser estudada. As duas contemplam o processo de evolução nas escolas, bem como os pressupostos, como foco no planejamento participativo, no compartilhamento das tarefas e na estrutura organizacional de relacionamento. Então, ambas as concepções, tanto a autogestionária e interpretativa, que nós estamos estudando as duas em conjunto nesta aula, elas têm esse pressuposto, né? Elas têm esse processo de evolução nas escolas e tem foco no planejamento participativo. Então ela visa a participação de todas as funções que trabalham ali na gestão educacional. Toda a gestão da escola, toda a parte administrativa educacional,
ela participa do planejamento, ela está inserida nesse planejamento, né, do compartilhamento das tarefas. Não tem apenas que cada um faça a sua parte, né, e o resto se vê depois, o resto vê como que vai ficar, não. Ela é uma gestão compartilhada, as pessoas vão compartilhar tanto desde o planejamento quanto também no compartilhamento das tarefas e também na estrutura organizacional de relacionamentos. Então vai trabalhar toda essa estrutura, né? Esse compartilhamento das tarefas, essa organização dos relacionamentos. Então vai ter toda essa estrutura para se trabalhar aí nessa gestão autogestionária e interpretativa. De modo geral, quanto à estrutura social, a gestão compartilhada se configura como um modelo de gestão no qual os participantes mantêm a filosofia da instituição, os programas na busca de objetivos comuns e integrados na tomada de decisões para atingir os resultados previstos no planejamento. Então essa estrutura social, né, quanto a essa estrutura social, essa gestão, né, compartilhada, ela vai se configurar nesse modelo aí, onde todos os participantes mantêm essa filosofia da instituição, né? Esses programas, né, os métodos, os planejamentos vão ser tudo em busca de um bem comum, nada de algo isolado, algo dependente, mas vão ser todos em busca de um objetivo só, de um bem comum. E aí nós vemos que, para quê? Né? Para que essas tomadas de decisões, elas possam atingir o quê? Resultados previstos no planejamento. Então, quando se faz um planejamento em comum com todos os participantes, fica bem mais fácil o entendimento, né, dos resultados, onde vai se buscar os resultados, e aí esses resultados eles também vão ser compartilhados. É importante entendermos essa forma de concepção. Na grande maioria, as políticas de desenvolvimento partem do Estado, embora na prática observemos que os maiores responsáveis pela mudança e pelo desenvolvimento de uma localidade são as pessoas que nela vivem. É uma verdade que essa concepção ela traz para nós. Sabemos que numa gestão educacional as maiorias das normas, né, a maioria das políticas de desenvolvimento dessa gestão, ela vai partir do Estado para a escola, mas a gente observa que os maiores responsáveis por essa mudança nesse ambiente escolar, né, pelo desenvolvimento dessa localidade, são aqueles que trabalham, são aqueles que vivem ali naquela comunidade, são aqueles que vivem naquele ambiente ali escolar. Eles são responsáveis por estarem trabalhando nessas mudanças que vão acontecer nesse ambiente escolar. Então a gente observa que essas concepções elas geram uma importância muito grande, a concepção autogestionária e a interpretativa, porque ela vai contemplar esse processo de evolução. Ela é uma concepção que ela analisa, que ela acompanha o processo de evolução nas escolas. E isso é importante, porque desde o planejamento até o emprego dos métodos dentro da sala de aula pelo professor, essa evolução, até mesmo dos resultados que os alunos vão obter através desse planejamento, ele é acompanhado, e isso é importante. A gestão compartilhada se caracteriza pela ênfase na participação da sociedade.
na medida em que integra os processos de planejamento e gestão dos interesses sociais. Então, essa gestão compartilhada, a sua grande característica, a sua grande ênfase é na participação é na participação da sociedade. Então, quando a sociedade participa, quando a sociedade, né, à medida que a sociedade participa, ela se integra desse processo de planejamento, dessa gestão dos interesses sociais, isso se torna interessante, isso se torna proveitoso, esse modelo de gestão, onde a sociedade vai estar ali participando, a sociedade vai estar ali fazendo parte, integrando esse processo de gestão. Então nós vemos que na área educacional, esse modelo de gestão é geralmente assumido pelo poder público como uma política de planejamento participativo. Então nós vamos ver que, segundo Luke ele traz uma contribuição muito importante para esse modelo de gestão, quando ele vai dizer o seguinte: num sentido mais amplo, a gestão compartilhada envolve professores, alunos, funcionários e pais de alunos. É uma maneira mais aberta de dirigir a instituição. Para isso funcionar, é preciso que todos os envolvidos assumam e compartilhem responsabilidades nas múltiplas áreas de atuação da escola. Então veja bem, né, essa gestão compartilhada, ela vai envolver quem? Os professores, ela vai envolver os alunos, ela vai envolver os funcionários e ela também vai envolver os pais de alunos. Por quê? Porque é uma gestão compartilhada, é uma gestão onde os integrantes dessa educação, dessa administração escolar, eles vão estar a par, eles vão estar por dentro, participando desde o planejamento, desde a entrega das normas pelo Estado e desde o planejamento escolar até o aprendizado do aluno. Então vai ter uma participação ativa nesse processo, né, nessa área de atuação da escola. E isso gera uma importância muito grande, essa participação de todos os alunos, de todos os pais, de todos os professores nessa administração escolar. Juarez de Paula, ele afirma que sem envolvimento, compromisso e adesão da comunidade local, nenhuma política alcançará êxito, requerendo, portanto, dos gestores o desenvolvimento de estratégias para o envolvimento das comunidades nos processos de planejamento. Então, olha que contribuição importante que Juarez ele vai trazer para nós, não é? Ele afirma que sem envolvimento, ou seja, sem essa adesão, essa participação da comunidade local, nenhuma política, né, ela vai ter êxito, nenhuma gestão ela vai ter êxito, porque a base de tudo é a sociedade. Uma sociedade participativa dentro desse processo escolar, dentro dessa gestão escolar, ela vai trazer êxito para esse ambiente escolar, ela vai trazer sucesso para essa gestão escolar, e isso não podemos perder de vista. Então, as estratégias de planejamento e gestão compartilhada, por serem participativas, contribuem para o crescimento do capital humano e do capital social, ampliando as possibilidades de empoderamento da população local e facilitando a conquista da boa governança, que são algumas das condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Então nós percebemos que essas estratégias, não é, do planejamento, essa gestão compartilhadas, por elas terem essa característica participativa,
né, ela vai contribuir para esse crescimento desse capital humano. Ela vai contribuir para esse crescimento da escola, para o crescimento da sociedade, para o crescimento dos alunos, né, e de todos que participam desse ambiente escolar. Então nós vemos que nos últimos 10 anos observamos a utilização do modelo de gestão compartilhada em vários municípios brasileiros, por meio da participação nos conselhos setoriais. Porém, para que seu funcionamento seja adequado, recomenda a ampliação das possibilidades de participação e acompanhamento social na gestão daquilo que é do interesse público. Então, para que haja um crescimento nessa instituição, nesse modelo de gestão, para que ele tenha sucesso, esse engajamento, né, esse acompanhamento social, essa participação, né, desse acompanhamento social, ele precisa aumentar, ele precisa crescer, né? Ele precisa ganhar voz dentro dessa instituição. Quanto mais essa participação social ela crescer, ela se expandir, ela aumentar, melhores vão ser os resultados que vão se obter através dessa gestão participativa, através dessa gestão educacional. Então nós destacamos que a inserção de segmentos da sociedade na gestão poderá contribuir significativamente para que esse processo deixe de ser dirigido pelos prefeitos ou por outros dirigentes e torne-se de fato um instrumento de conquista da sociedade civil e organizada. Então, a sociedade ela deve ter um papel mais participativo. Isso não pode ficar somente a poder de gestão dos prefeitos, dos governadores. A sociedade local, ela precisa participar desse ambiente escolar. Ela precisa ser uma sociedade que venha interagir mais, uma sociedade que venha participar mais. E sendo assim, se essa sociedade participar mais, com certeza ela vai conquistar muito espaço. Os resultados vão ser melhores nesse ambiente escolar. Assim, a gestão compartilhada, muito mais que uma concepção do Estado, deverá constituir-se em processo do exercício da autonomia e participação das comunidades. Então, no Brasil, o conceito de gestão compartilhada emerge articulado ao conceito de gestão democrática dos organismos do poder público, tanto nas áreas de saúde como nas de educação e de saneamento. Nas gestões empresariais, esse conceito se articula ao de gestão participativa. Então nós vemos que essa gestão compartilhada, né, ela deve constituir-se em processo de exercício de autonomia, ela deve constituir-se em participação das comunidades, porque é a característica, é modelo dessa gestão compartilhada. A gestão compartilhada, ela abre esse espaço de participação, ela abre esse leque de participação, ela tem essa abertura para que a sociedade seja inserida, para que a sociedade também participe desse processo de educação. Então, essa gestão, ela se torna importante, interessante, essa visão dessa gestão compartilhada, por causa dessa abertura que ela proporciona, por causa dessa característica que é própria dessa gestão compartilhada, onde todos podem participar. A comunidade, ela vai estar inserida nesse processo. Então, quando a comunidade está inserida nesse processo, a tendência dessa gestão educacional, ela obter êxito é muito grande. Então, nós vemos que
A experiência desenvolvida, né, com o tema Educação Cidadã relaciona a gestão compartilhada com a concepção de gestão escolar denominada democrática, comunitária compartilhada, compreendendo que esta se concretiza quando envolve efetivamente a participação da comunidade e quando é compartilhada com ela a construção do projeto educativo escolar. Então veja bem, segundo o dicionário Aurélio, né, o que é compartilhar? Compartilhar significa ter ou tomar parte em, participar de, partilhar. Então é essa visão, né? É tomar parte, é se inteirar do processo, é estar presente no processo, não ser apenas uma sociedade que vai ficar assistindo de camarote. Não, é uma sociedade que ela vai interagir, que ela vai participar, que ela vai tomar conhecimento, né? Que ela vai estar ali presente em todos os processos escolares, dessa evolução escolar. Então, nessa acepção, os diferentes setores da escola devem fazer parte do planejamento, da tomada de decisões e da execução do projeto escolar. Então, essa é o ideal, esse é o ideal, é que esses setores, né, esses diferentes setores da escola, que são divididos em funções, né, eles precisam fazer parte desse planejamento, eles precisam atuar nesse planejamento escolar, eles também precisam estar presente também na chamada das tomadas das decisões. Eles não podem ficar alheio, eles não podem ficar de fora, eles precisam fazer parte da tomada de decisões e também fazer parte da execução desse projeto escolar. Então ele precisa estar integrado nesse projeto escolar. Para os precursores dessa experiência, fazer parte de um grupo significa pensar, idealizar, participar com o grupo. Isto é, compartilhar do processo de execução e com responsabilizar-se por determinado projeto ou atividade. Então, os precursores, os pensadores desse modelo de gestão autogestionária e interpretativa, eles deixam bem claro, né, que fazer parte desse grupo participativo significa também pensar junto, significa também idealizar os projetos juntos, significa participar com o grupo de todas as tomadas de decisões, de tudo que acontecer no processo, né? Compartilhar do processo de execução e também determinado, com responsabilidade, né, de determinado projeto ou atividade, é estar presente em todos os momentos dessa escola, né? Seja o planejamento, seja na execução, seja nos resultados, seja na resolução de problemas, aonde for necessário, deve-se integrar, esse grupo tem que estar integrado, ele tem que ser um grupo participativo, ele não pode ficar alheio, né, a alguma parte desse planejamento, não, ele tem que estar inserido por completo nesse planejamento. Então essa postura de compartilhamento no processo educativo escolar engloba as dimensões administrativas, jurídicas, pedagógicas e financeiras, que não estão desassociadas uma das outras na construção das práticas pedagógicas escolares. Então, o que nós falamos que essa gestão, ela possibilita essa abertura para essa participação. Então, veja as funções, né, que devem estar integradas nesse ambiente escolar. As dimensões administrativas, toda a parte administrativa, secretaria, diretoria, toda essa parte administrativa,
a parte jurídica também, né? A pedagógica, a financeira, não se pode excluir da participação desse projeto atividade financeira, não, essa parte, né, do financeiro, essa parte aí da tesouraria, ela precisa também estar inserida na formulação dos métodos, processos, porque é onde se vai tirar os recursos financeiros para a implantação de um determinado projeto. Então ela tem que estar presente na participação, no planejamento, para que nada venha a ser pego de surpresa ou de imprevisto, porque quando na execução do projeto, na implementação do projeto, aí muitas vezes se busca a parte do financeiro, e aí quando se busca a parte do financeiro na implantação já do projeto, muitas vezes quando se vai analisar não tem recursos, e aí o projeto fica parado. Então a parte financeira, ela também tem que fazer parte do planejamento. E olha, você vê, que não, todas essas partes, né, dimensões administrativas, jurídicas, pedagógicas, financeiras, elas não estão desassociadas umas das outras. Elas precisam estar interligadas, elas precisam estar conjuntos nessa participação, nessa prática pedagógica escolar. Por exemplo, né, em uma gestão que cria condições para a comunidade participativa pensar, tomar decisões sobre uma questão administrativa, necessariamente os benefícios dessa ação envolverão financeiro. Consequentemente, deverá haver envolvimento da comunidade, e isso traz implicações para a dimensão pedagógica. Então, aquilo que nós falamos, quando se vai fazer um planejamento de uma atividade, da implementação de normas, de métodos, é necessário, é fundamental que o financeiro esteja presente para dar aquele suporte, para dar aquele aval, para que aquele projeto consiga ter andamento, ter continuidade e ser implantado de uma forma coesa. Então veja bem, nesse contexto há vários aspectos para ponderarmos. Entre eles, destacamos que, se os mecanismos de participação não envolverem as dimensões citadas, você pode averiguar que certamente o exercício da gestão compartilhada, democrática e comunitária estará apresentando lacunas. Então, se todas essas atividades administrativa, financeira, jurídica, pedagógica, se elas não tiverem todas envolvidas, se uma delas ficarem à parte, vamos conseguir perceber nessa gestão compartilhada que vai haver um espaço, vai haver uma lacuna, vai ficar faltando algo, aquela peça para a montagem do quebra-cabeça vai ficar faltando. Por quê? Porque nessa gestão não se abre espaço para isso. É uma gestão compartilhada e precisa do envolvimento de todos, né? Para serem realmente, para funcionar realmente essa gestão compartilhada, né? Sobre a necessidade do compartilhamento dos diferentes setores da escola e a interdependência entre as dimensões descritas, citamos outro exemplo relatado no texto de Antunes e Padilha. Veja o exemplo que Antunes e Padilha vai nos trazer, né, esse clareamento para entendermos um pouco mais dessa gestão compartilhada. Quando aqueles que se responsabilizam pelos recursos que chegam até a escola não compartilham quando chegou, não dialogam sobre em que vai ser aplicado e não prestam contas do que foi aplicado, quando aqueles que se responsabilizam pela organização do calendário escolar
pela organização dos documentos e outras atividades relacionadas ao administrativo, quando aqueles que se desenvolvem as atividades pedagógicas nas salas de aula ou fora delas não compartilham as finalidades, as dificuldades e os êxitos, enfim, quando cada um fica cuidando de um pedacinho da escola sem partilhar com todos, não haverá gestão compartilhada, democrática e comunitária. Então, aquilo que nós falamos, que para essa gestão compartilhada é necessário a participação de todos. Então, Padilha, ele fala, né, que quando começa a chegar os recursos na escola, se aqueles que recebem esse recurso, se ele não compartilha esse recurso, se ele não vai ali compartilhar esse recurso, se ele não vai partilhar, fazer ciente a toda a administração da escola, a toda a parte da gestão educacional, se ele não interage com os outros setores, não haverá uma gestão compartilhada, porque a gestão compartilhada, ela prega a participação. Então, se cada um, né, cuida do seu pedaço, eu faço parte da secretaria, eu vou cuidar da parte só da secretaria, o resto não me interessa. A outra parte também, financeiro, não, eu cuido só das finanças, e a parte da secretaria ou a parte do recebimento de materiais ou do emprego de mestre, para mim não interessa. Também da mesma forma a parte administrativa pode estar também trazendo essa ideia, mas se isso acontecer, nunca vai ser uma gestão compartilhada, né? Nunca vai se obter sucesso, os êxitos, os resultados serão catastróficos, porque quando se une, né, quando se tem uma gestão compartilhada, quando todos participam, né, desse processo, dessa gestão educacional, com certeza os resultados, eles são resultados que vão aparecer, né, vão conseguir êxito nesses resultados, né? O exemplo demonstra que a gestão escolar democrática compartilhada requer a representação dos diferentes segmentos da comunidade escolar. O diretor e a equipe pedagógica devem promover muitos momentos para estudar, pensar, planejar, acompanhar, avaliar, enfim, fazer com que a gestão da escola garanta